Continuando a nossa videoaula, essa é a parte 3. O último vídeo foi finalizado com a atribuição do fiscal relacionada à emissão do formulário de acompanhamento da execução do contrato. Esse formulário ele precisa ser preenchido pelo fiscal e é nele que o fiscal vai registrar todas as ocorrências do contrato. Eu vou mostrar o documento na tela, que também é anexo da nova instrução normativa. Então, o fiscal vai indicar o contrato, a vigência, a secretaria, os dados da contratada, que é a razão social e CNPJ, o objeto do contrato e o período da avaliação. Então, aqui no modelo ficou mês-ano, mas vocês podem emitir quantos relatórios acharem necessário e, se preferirem, podem até numerar o contrato para facilitar o controle e saber quantos foram emitidos. Então, esse documento ele traz 3 campos referentes às ocorrências para vocês preencherem: execução contratual, providências, documentos expedidos e resultados. É importante que vocês tenham em mente que quando a gente fala em ocorrências, a gente está se referindo a tudo o que aconteceu na execução do contrato. Não se refere somente a problemas que foram verificados. Então, mesmo que a execução ocorra como deve ser, sem descumprimento ou irregularidades por parte da contratada, isso deve ser registrado no formulário. Vocês têm que criar o hábito que esse relatório deve acompanhar o dia a dia da fiscalização. Ele vai ser exigido mensalmente, porém o fiscal deve anotar no documento todas as ocorrências diárias relacionadas à execução do objeto. Eu digo diária, mas claro que a frequência de ocorrências vai depender do tipo do objeto. Vai ter contrato que realmente vão ter ocorrências diárias e vai exigir um registro frequente do fiscal. Por exemplo, uma locação de máquina, que é pago por hora trabalhada. Se a máquina vai trabalhar diariamente, o fiscal vai precisar registrar os dias em que o serviço foi prestado, o quantitativo executado e se foi da forma que deveria. Se porventura a máquina estragou, o fiscal deve registrar. A empresa substituiu dentro do prazo previsto no edital? Sim ou não? Precisou notificar? A máquina trabalhou quantas horas por dia? Se o combustível for por conta da prefeitura, quantos litros foram utilizados? Entende? Tudo relacionado à execução precisa ser registrado. É como se vocês, enquanto fiscais, tivessem um diário para registrar todas as ocorrências da contratação. Então, no primeiro item, devem ser relatadas a forma que vem sendo prestado o serviço, conforme pactuado no contrato, e cada problema detectado, se for o caso. Por exemplo, no dia tal, é importante que vocês insiram as datas. A empresa executou o serviço conforme condições estabelecidas no contrato. Ou então, dia tal e dia tal ela executou da forma correta, mas no dia X verificou-se irregularidades, por isso, isso e isso. Ela respeitou o prazo, executou conforme deveria ser executado, relatou dificuldades na execução, pediu reequilíbrio, solicitou esclarecimento ou informações para execução, enfim. Aqui vocês registram tudo relacionado à execução. Isso vai ser bom até para vocês mesmos terem controle da fiscalização. No item 2, devem ser relatadas as providências adotadas para a solução de cada problema detectado na execução, se for o caso, bem como os documentos expedidos à contratada e anexadas cópias. Então, aqui, o fiscal verificou que no dia X, que ele indicou ali em cima, a empresa descumpriu o contrato. Então, a providência que ele adotou foi emitir uma notificação, aí insere aqui a data e relata brevemente. Encaminhou por e-mail, relata aqui e junta a cópia. A empresa confirmou o recebimento, relata aqui e imprime cópia. Se reuniu com a empresa, gerou uma ata, registra aqui. Então, toda providência e documento vocês vão registrar nesse campo. Foi recebida a nota fiscal, registra aqui. Foi emitida a ordem de serviço, registra. Foi efetuado o pagamento, registra. Foi encaminhada a nota de empenho, foi emitido o termo aditivo, foi solicitada a prorrogação, registra. E lembrando que sempre junta a cópia dos documentos que foram citados. Então, esse relatório vai ser o espelho da execução contratual. Qualquer ação realizada, registra no formulário. No item 3, vocês vão informar os resultados e se os problemas foram sanados ou não e quais as consequências e encaminhamentos, se for o caso. Então, dia tal, a empresa retornou a notificação e regularizou a falha verificada. Ou então, a empresa não retornou e foi aberto o processo administrativo. Ou então, se não houveram irregularidades, informa o resultado que foi obtido da execução, que, aliás,
O que se espera é que seja o resultado que foi almejado lá no início da contratação e que haja o atendimento ao interesse público. Então, o preenchimento desse formulário deve ser feito no dia a dia da fiscalização. Como eu falei, ele só vai ser exigido mensalmente, mas não deixem para preencher somente no último dia do mês. Vocês não vão lembrar de tudo o que aconteceu. Então, aconteceu, anota. Já destaco aqui que formulários mal feitos ou que não relatem o acompanhamento da execução de fato serão devolvidos e o fiscal terá que refazê-lo. O fiscal não pode preencher esse documento somente quando for solicitar aditivo. Isso não pode acontecer, pois o acompanhamento do contrato é diário, não pode acontecer somente uma vez por ano. Até vocês criarem o hábito de registrar para elaborar os primeiros relatórios, se tiverem dúvidas de como preencher, nos procure, que nós vamos auxiliar. Eu sugiro que o fiscal tenha o arquivo salvo no computador e vá preenchendo e salvando. Vai preenchendo e salvando. Os documentos que precisarem ser anexados, você vai juntando na tua pastinha do contrato. Aí no final do mês você só imprime e junta os documentos para encaminhar. Facilita muito se vocês fizerem dessa forma. Mas o importante é que se registre. A forma que vocês vão fazer é vocês que vão definir. Se você preferir ir anotando tudo num caderno e depois passar limpo, não tem problema. Se quiser fazer de outra forma também, cada um vai definir a melhor forma de fazer os seus registros. Pessoal, é importante que vocês saibam que não se trata de mais serviço para vocês que são fiscais. A instrução normativa somente visa regulamentar o que a lei exige e auxiliar no exercício da função. O fiscal deve registrar as ocorrências, deve notificar quando necessário, deve acompanhar a execução do objeto. Então, visando auxiliá-los e padronizar essas ações, a instrução normativa traz esses modelos. Então, lamento informar, mas se você não executa os procedimentos que estão sendo passados, você está exercendo de maneira omissa o teu papel de fiscal e futuramente pode ter que vir a responder por conta disso. Tenho certeza que se você exerce a tua função de fiscal com responsabilidade, você vai ver esses procedimentos que estão sendo passados como uma ferramenta muito útil e que vai facilitar e respaldar o teu trabalho. Hoje, na prefeitura, a maioria dos problemas que verificamos nas contratações ou estão no planejamento equivocado ou na execução equivocada. E, pessoal, destaco aqui: nós só vamos ter uma execução errada se o fiscal não exercer corretamente seu papel. Então, ser fiscal não é brincadeira, é algo muito sério. É o fiscal quem vai garantir que os recursos públicos sejam gastos conforme planejado e que não haja desperdícios. Então, esse texto do próximo slide também é da nova instrução normativa. O fiscal do contrato deve anotar em expediente próprio, que é o arquivo que a gente acabou de ver, o anexo 1, formulário de acompanhamento da execução do contrato, todas as ocorrências constatadas na fiscalização do contrato, bem como as irregularidades encontradas, se for o caso, as providências que determinou, os incidentes verificados e o resultado dessas medidas. O formulário deve ser elaborado mensalmente e encaminhado via processo administrativo, então vai ser necessário ter um protocolo. Até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês de referência, diretamente ao ordenador da despesa que, após ciência das ocorrências e das providências cabíveis, remeterá ao Departamento de Licitações para a devida juntada dos relatórios aos respectivos processos licitatórios. Então, vocês vão protocolar, direcionado ao ordenador da despesa, o secretário. Depois que o secretário analisar e der ciência, vai encaminhar para o Departamento de Licitações para que seja arquivado junto ao processo licitatório. Continuando, qualquer irregularidade deve ser apontada pelo fiscal, o qual entrará em contato com a contratada a fim de que a mesma solucione essa irregularidade. E como vocês já sabem, toda a comunicação realizada deve ser formal, documental e encaminhada com cópia para que conste em anexo aos autos do processo administrativo correspondente. Qualquer ação que não esteja sob alcance do fiscal deve ser levada ao conhecimento do gestor solicitante para adoção das medidas pertinentes. Lembrando que o fiscal do contrato pode solicitar o assessoramento técnico necessário, conforme dispõe o artigo 67 da Lei 8666. Passando para o próximo slide, toda irregularidade deve ser evitada, mas aqui foram listadas as principais que vocês devem evitar. Nota fiscal, a fatura, sem a descrição dos produtos, mão de obra e serviços, ou com descrição diversa da contida na nota de empenho e o preenchimento incorreto dos campos da nota fiscal, valor da nota fiscal incompatível com a proposta apresentada pela contratada e com a nota de empenho, a ausência da assinatura no termo de recebimento, bem como a ausência de identificação de quem assina,
Lembrando que é o fiscal quem atesta a nota fiscal e o pagamento só é efetuado se houver esse ateste, por isso a necessidade de que vocês façam essas conferências. A ausência das certidões fiscais ou guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários junto à nota fiscal, quando exigíveis. Esse item está relacionado ao checklist para encaminhamento da nota fiscal para faturamento. Geralmente é o NAF quem faz esse trabalho, porém cabe ao fiscal verificar se a contratada mantém as condições da habilitação exigidas na licitação. Por isso, o fiscal também precisa se atentar e conferir essa parte. Manifestação tardia pela prorrogação do contrato, quando o correto seria bem antes do seu término. Divergências entre as medições atestadas e os valores efetivamente pagos. Encaminhamento de questões tardiamente ao órgão competente, com vistas a solucionar os problemas detectados. Então, o fiscal precisa ter uma postura proativa, sempre tentando solucionar qualquer problema que possa vir a ser detectado durante a execução do contrato. E se porventura não conseguir, deve comunicar ao seu superior e buscar suporte para auxiliá-lo. Continuando, então, destacando de volta nesse slide, toda a comunicação realizada pelo fiscal deve ser feita por escrito, com comprovação do recebimento, porque as anotações que não forem oficialmente formalizadas por escrito impedem a aplicação de qualquer penalidade a que a empresa está sujeita, mesmo se tratando de um contrato cuja execução esteja ineficiente. Destacando novamente, para que a fiscalização não seja caracterizada como omissa, todas as tratativas junto à empresa deverão ser registradas, devendo necessariamente conter todas as reclamações e qualquer outra informação considerada relevante pela fiscalização ou pela contratada, com clara identificação dos signatários e devidamente assinados, principalmente as providências e recomendações que o fiscal tenha formulado. Lembrem de uma frase que eu inseri no material. Quem leu vai lembrar. Palavras voam e a escrita permanece. Outro item importante: as reuniões realizadas com a contratada deverão ser documentadas e o fiscal deve elaborar atas de reunião que deverão conter, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões, responsáveis pelas providências e o prazo. Então, se reuniu, acordou alguma coisa, registra também através de uma ata dessas reuniões. Continuando, lá no decreto que designou vocês como fiscais, vocês viram que foi indicado para cada secretaria o titular e o suplente. É muito importante esse ponto também. Durante a gestão do contrato, não deverá ocorrer ausência concomitante do fiscal e do suplente. Em casos excepcionais em que houver ausência de ambos, a secretaria deverá indicar novo servidor para substituir o fiscal titular durante o afastamento. E isso deve ser feito formalmente através de decreto municipal. Então, já foi designado um titular e um suplente para que, na ausência de um, o outro assuma o papel de fiscalização, pois a fiscalização não pode ser ausente. Por isso é importante que o suplente também faça essa capacitação, pois eventualmente ele vai precisar assumir a fiscalização, ou então até auxiliar o fiscal titular. Então, ele também precisa ter conhecimento desses procedimentos. Existem algumas secretarias que possuem um número maior de contratações. Por isso, nesses casos, nada impede que o fiscal titular e o suplente se organizem e dividam as tarefas. E, aliás, ambos precisam trabalhar na mesma sintonia e ter conhecimento do trabalho realizado pelo outro. Lembram da pastinha que vocês precisam ter? Então, aqui ela será extremamente útil para o fiscal suplente quando ele precisar assumir a fiscalização, e também para o titular quando eventualmente o suplente precisar assumir. Qualquer um dos dois, folheando os registros, vai ter conhecimento de todas as ocorrências relacionadas à execução contratual. Em relação ao exercício da função de fiscalização, o fiscal deve desenvolver sua atuação de forma dinâmica, prática e objetiva, visando sempre a boa e regular execução dos contratos. O fiscal deverá acumular suas tarefas normais do cargo que ocupa na administração pública com as de fiscal de contrato, sob pena de, não o fazendo, cometer insubordinação, conforme prevê o artigo 198, inciso 4º do Estatuto do Servidor, que é a Lei Municipal número 1700 de 94, não podendo alegar desconhecimento de causa. O agente administrativo incumbido da função de fiscal de contratos que atuar de forma lesiva poderá responder por sua ação culposa, negligência, imperícia ou imprudência, ou dolosa, nas esferas civil, dever de ressarcir o dano, criminal, caso a conduta seja tipificada como crime,
administrativa nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos e por improbidade administrativa. Então vejam como isso é sério e como esse trabalho é importante. Já adianto para vocês que, reconhecendo a importância que os fiscais têm na administração, está sendo estudada a concessão de gratificação para os servidores que exercem essa função. Porém, enquanto persistir o estado de calamidade por conta da pandemia, a Lei Complementar 173 de 2020 veda a concessão dessa gratificação. A princípio, essa vedação está prevista até dezembro de 2021, mas já estamos trabalhando no projeto de lei dessa gratificação. Assim que seja possível, vamos dar sequência, e qualquer novidade vamos mantendo vocês informados. Continuando, no próximo slide, penalidades aplicáveis à contratada. Os artigos 86 e 87 da Lei 8666 estabelecem as penas passíveis de serem aplicadas quando ocorrer a inexecução do contrato. E essas penalidades são advertência, multa, suspensão temporária de licitar, impedimento de contratar com a administração e declaração de inidoneidade. No material, eu inseri o conceito de cada uma. Importante enfatizar que não cabe ao fiscal a punição do contrato, apenas fiscalizar a execução dos serviços, determinando as correções que se fizerem necessárias, registrando os fatos e encaminhando relatório consubstanciado à autoridade competente, devidamente fundamentado e sugerindo as penas cabíveis. No caso do município de Palmeira, a apuração de infrações cometidas por contratados e a aplicação de penalidades é regulamentada pelo Decreto Municipal 9.986 de 2015. E a análise desses processos é feita pela comissão processante, com base nos registros e informações repassadas pelo fiscal do contrato e secretário da pasta. Então, o fiscal não penaliza, o fiscal somente notifica e, se for necessário, abre o processo administrativo como relato dos fatos. Mas quem vai analisar e definir a penalidade a ser aplicada é a comissão processante, e quem aplica a sanção é a autoridade competente. Então, a nossa comissão processante atual foi designada pelo Decreto Municipal número 14.220. Ela é composta pelos servidores Nathalie Antoniette Gonçalves, Júlia dos Santos Moura, Bruna Fernanda Venque dos Santos, Rosélio Olibratoski e Michele Aparecida Batista. Então, são esses 5 servidores que compõem a comissão processante atual do município. Mesmo não sendo o fiscal quem penaliza, é importante que vocês tenham conhecimento de quais são as penalidades e também quando pode ocorrer a rescisão contratual. De acordo com o artigo 79 da Lei 8666, a rescisão do contrato poderá ocorrer da seguinte forma: unilateralmente, por ato escrito da administração, principalmente por razões de interesse público; amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração; e judicial, nos termos da legislação, lembrando que esses casos vão estar previstos no contrato. Sempre que ocorrer descumprimento das cláusulas contratuais por parte da empresa contratada, torna-se necessária a aplicação das penalidades descritas, previstas em contrato e na legislação vigente. Lembrando que é indispensável a abertura do processo administrativo, onde são juntados todos os documentos produzidos pela fiscalização, em que apontam e comprovam a inadimplência da empresa. À empresa será concedido o direito ao contraditório e à ampla defesa nos termos do decreto municipal. Então, como eu já frisei nos vídeos anteriores, é fundamental que o fiscal tenha conhecimento da regulamentação municipal. Eu destaquei as instruções normativas municipais que tratam de temas relacionados a contratos. Então, são elas: Instrução Normativa número 5 de 2016, que regulamenta os procedimentos para fiscalização de obras e serviços de engenharia. Sobre a Instrução Normativa número 5 de 2016, eu destaco aqui a figura do fiscal da obra. Então, além do fiscal do contrato, vai existir o fiscal da obra, que vai ser o engenheiro ou o arquiteto, né, que tem o conhecimento técnico para acompanhar a execução da obra. A Instrução Normativa número 6 de 2016, que dispõe sobre as orientações às secretarias quanto à instrução processual referente às rotinas e padronização dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, de acordo com os ditames da Lei 8666, e a Instrução Normativa número 7 de 2016,
que dispõe sobre as normas e procedimentos para acompanhamento da vigência dos contratos e a celebração de aditivos contratuais. E, na data de hoje, foi publicada no Diário Oficial a Instrução Normativa número 20 de 2021. Então, essa é a nova instrução a que eu me referi nos outros vídeos. Ela dispõe sobre normas e procedimentos a serem adotados no acompanhamento e fiscalização de contratos firmados no âmbito do Poder Executivo Municipal. Essa instrução é muito importante, então vocês precisam ter conhecimento do seu conteúdo. Os anexos vão ser encaminhados para vocês em Word para que possam preencher e registrar as ocorrências. Lembrando que para consultar as instruções normativas, basta acessar o site do município, na opção Publicações, Instruções Normativas. Nesse link vão estar disponíveis todas as instruções normativas. Se vocês tiverem curiosidade, podem acessar também o nosso Manual de Licitações Municipais, que também está disponível para acesso através do site. Esse material traz informações sobre as modalidades de licitações e como são realizadas as licitações da Prefeitura. É muito interessante que o fiscal tenha conhecimento sobre isso também. Então, se puderem ler esse material, garanto que vai ser bem útil, principalmente para vocês entenderem um pouco mais sobre as licitações. Então, para finalizar, deixo aqui alguns links úteis para acesso às informações relacionadas aos contratos. O portal da transparência, que eu já demonstrei no outro vídeo. No caso de pregões eletrônicos, vocês podem acessar todas as informações da sessão, lances, mensagens, relatórios, através do acesso público da BLL, disponível nesse link. O Diário Oficial Eletrônico do município, as leis municipais, que traz toda a legislação municipal consolidada, e como eu acabei de demonstrar, as instruções normativas. Pessoal, seriam esses os pontos mais importantes. Deixo aqui nosso contato, e-mail e telefone. Dúvidas pontuais que surgirem no exercício da fiscalização podem nos contatar. Vamos ajudar no que pudermos. Se não pudermos auxiliar, vamos orientar quem pode. O importante é que vocês tenham consciência da função que estão exercendo e do quanto é importante. Juntos vamos executar um trabalho com excelência. Lembrando da nossa reunião online, dia 3 de maio, às 9 horas, aproveitem essa oportunidade para sanar as dúvidas que vocês tiverem. E para finalizar os vídeos de capacitação, tem uma pessoa que quer deixar um recado para vocês. Muito obrigada, pessoal. Agradeço a atenção e me coloco à disposição para o que precisar. Até mais. Olá, tudo bom com vocês? Primeiro gostaria de agradecer a todos vocês por terem aceito essa importante função de fiscais, fiscais do nosso governo. Como prefeito, que falo muito em transparência, em seriedade, em gestão, gostaria muito de contar com a ajuda de vocês para que a gente possa fazer um governo realmente transparente e de muita seriedade. Vocês não têm noção da importância desse treinamento que vocês estão fazendo, para que a gente possa errar menos e poder realmente levar para o governo da nossa prefeitura transparência e seriedade. E a importância que tem vocês, como fiscais de contrato, nessa questão da gestão pública. Quero fazer um governo transparente, sério. Para isso, conto com a ajuda de vocês para que juntos possamos ser transparentes e sérios. Fiquem com Deus e um forte abraço a todos.